Meu nome é Rafael, tenho 23 anos, e naquela tarde eu só queria fugir um pouco da solidão que parecia grudada ao meu dia a dia no Rio. Acabei entrando no Centro Cultural do Flamengo quase por impulso. A sala da aula comunitária de desenho tinha cheiro de madeira antiga e tinta fresca, uma mistura estranhamente acolhedora. A iluminação amarela deixava tudo com aparência de fim de tarde permanente. As cadeiras metálicas arranhavam o chão, e o ventilador no canto fazia um barulho constante, como um suspiro preguiçoso. Eu me sentei tentando parecer confiante, mas minhas mãos denunciavam meu nervosismo. Segurava o lápis como quem segura um objeto perigoso. Foi aí que ela entrou. Olivia. 40 e poucos, talvez 43. Elegante sem esforço, passos tranquilos, um caderno de couro preso ao peito. A maneira como olhou em volta é calma, segura, absolutamente à vontade, fez o ambiente parecer menor, como se ela reorganizasse o ar sem pedir permissão. Quando nossos olhares se cruzaram, ela sorriu de um jeito que me deixou sem saber para onde olhar. Primeira vez? Perguntou, com humor leve na voz. Tanto assim? Respondi, tentando rir. Você está segurando o lápis como se tivesse medo dele. Fica tranquila, ele não morde. Ri, porque não tinha o que responder. Ela se aproximou sem hesitar e puxou a cadeira ao meu lado, como se já tivesse decidido que aquele seria o lugar dela. O movimento seguro, natural, me deixou ainda mais atento a cada detalhe. Sou Olivia, disse, abrindo o caderno. Rafael. Ela observou minha postura e franziu os olhos, divertida. Isso aí é trauma artístico de infância? Talvez. Dei de ombros. Última vez que desenhei eu tinha 8 anos. Ah, isso explica tudo. Vamos resolver esse bloqueio hoje. A aula começou com o professor pedindo estudos rápidos de sombra. Eu tentava acompanhar, mas minha mão insistia em ficar rígida. De vez em quando, eu sentia o olhar dela me medindo com paciência. Solta o pulso, murmurou. Assim você só vai brigar com o papel. Ela pegou minha mão por um instante, guiando o movimento. O toque foi breve, mas suficiente para meu coração errar o compasso. Ela notou. Sorriu. Voltou ao desenho, como se nada tivesse acontecido. Quando a aula acabou, o sol lá fora já tinha virado um laranja suave. As pessoas saíram em pequenos grupos, mas Olivia ficou arrumando o material com calma. Quando me viu parado, deu um aceno sutil com a cabeça. Vai para que lado? Perguntou. Praia do Flamengo. Eu também. Vamos? Saímos caminhando pelo corredor estreito, e a conversa fluiu de um jeito que não acontecia com frequência na minha vida. Nada profundo, só leve. Sobre o calor do dia, o trânsito, a cidade que às vezes parece enorme demais. Ela tinha um jeito de falar que deixava tudo mais simples. Andamos juntos até a esquina onde nossos caminhos se separavam. Antes de partir, ela ajeitou o lenço no pescoço e me olhou com aquele sorriso tranquilo. Semana que vem, então. E tenta não treinar o lápis como se fosse uma arma. Vou me esforçar. Ela riu enquanto se afastava. Eu fiquei parado por um instante, observando a forma como ela caminhava, tão certa de si. E pela primeira vez em muito tempo, a cidade pareceu um pouco menos solitária. E eu soube, ali na calçada, que iria voltar àquela aula por motivos que iam muito além do desenho. Cheguei cedo demais. Nem tinha percebido até olhar o relógio e ver que faltavam quase 20 minutos para a aula começar. Fiquei ali parado na porta da sala, fingindo conferir meu caderno, mas na verdade só prestando atenção no corredor. Era ridículo, eu sabia, mas meu corpo parecia ter vindo sozinho, sem consultar minha razão. A sala estava com o mesmo cheiro de madeira e tinta da semana anterior. O ventilador ainda fazia aquele barulho preguiçoso, e a luz amarela deixava o ambiente com cara de fim de tarde mesmo sendo cedo. Sentei no mesmo lugar, tentando parecer casual e não um sujeito ansioso à espera de alguém. 5 minutos depois, ouvi o som leve dos passos. Olivia apareceu com o mesmo lenço da semana passada, azul claro, combinando com o sorriso tranquilo que parecia ser parte permanente dela.
Quando me viu, não hesitou, veio direto para o lugar ao meu lado, como se já fosse o habitual. Chegou cedo hoje, comentou, apoiando o caderno de couro na mesa. Ah, trânsito estava melhor. Menti mal, e ela percebeu. Sei. Trânsito. Ironizou, com aquele humor calmo que me desmontava. Senti o rosto esquentar, mas ela não prolongou a brincadeira. Só sorriu para si mesma enquanto tirava os lápis do estojo. A aula começou com estudos de proporção. Eu tentava acompanhar, mas estava mais atento às conversas sutis que surgiam entre uma orientação e outra. Trabalho com o quê? Perguntei, tentando puxar assunto. Design de interiores. Projetos pequenos, alguns complicados. Nada glamouroso, mas rende boas histórias. Imagino. E você? Começando agora numa agência. Projetos menores também, e muita insegurança de principiante. Ela virou o rosto, me examinando com uma leveza estranha. Isso passa. E quando não passar, você finge que passou. A cidade inteira funciona assim. Rimos juntos. A naturalidade com que ela falava me deixava à vontade de um jeito novo. Quando o professor chamou para o intervalo, fomos juntos até o corredor onde ficava a máquina de café mais antiga que já vi. Ela apertou o botão, e o copo saiu meio torto. Essa máquina tem personalidade própria, disse ela. Às vezes funciona, às vezes quer te humilhar. Igual o meu chefe. Ela soltou uma risada breve, sincera. Encostados na parede, ela me contou sobre um cliente que insistia em medir cada móvel com a própria trena, mesmo pagando para alguém fazer isso. Falei sobre minha dificuldade em lidar com críticas, especialmente quando eu já estava inseguro demais. Você leva tudo muito a sério, comentou. Isso é bom, mas cansa. E você não leva? Levo. Mas escolho onde gastar energia. Fica a dica. Voltamos para a sala, e quando retomei o desenho, percebi que estava menos tenso. Ela notou também. Olha só, sem guerra com o lápis hoje. Progresso. Vamos criar um ritual então. Ela apoiou o cotovelo na mesa e me encarou com falsa seriedade. Toda semana, você chega e me conta uma insegurança nova. Eu julgo e autorizo você a deixar passar. Isso parece péssimo e útil ao mesmo tempo. Exatamente. A aula passou rápido. Quando guardamos o material, ela ajeitou o lenço no pescoço, um gesto tão natural que parecia parte do encerramento da aula. Vai para casa direto? Perguntou. Acho que sim. E você? Tava pensando, tem um café aqui perto. Pequenininho, luz baixa, ótimo para continuar falando bobagem. Quer ir? Meu corpo respondeu antes da minha cabeça. Claro. O café ficava numa rua lateral, com mesas de madeira e lâmpadas âmbar que deixavam tudo mais íntimo sem esforço. Sentamos próximos demais para desconhecidos, distantes demais para o que já havia entre nós. As mãos ficaram perigosamente perto uma da outra, tocando o limite do toque sem ultrapassá-lo. Ela pediu chá, algo gelado só para parecer tranquilo. Conversamos sobre música, rotina, absurdos da cidade. Às vezes nossas mãos se aproximavam num movimento quase acidental, quase. Quando nos despedimos na calçada, a sensação era de algo crescendo, silencioso, firme. E, enquanto voltava para casa, percebi que aquele ritual improvisado já tinha começado. E que eu estava perdido, no melhor sentido possível. A chuva começou ainda durante a aula, fraca no início, mas logo virou um tamborilar firme contra as janelas do centro cultural. O cheiro de madeira úmida tomou conta da sala, misturando-se ao aroma de tinta e papel molhado que sempre estava por ali. Enquanto o professor falava sobre composição, eu tentava não olhar o tempo todo para o lado, mas Olivia parecia ainda mais bonita sob aquela luz cinza que entrava pelas frestas. Quando a aula terminou, o barulho da chuva já era tão forte que abafava até o ventilador preguiçoso. A turma se dispersou rápido, cada um correndo para se proteger. Fiquei parado, meio sem saber se esperava a chuva diminuir ou se fingia coragem de encarar o temporal.
Antes que eu decidisse, ouvi a voz dela atrás de mim. Você trouxe guarda-chuva? Não. Admiti com um sorriso torto. Então vem comigo. Ela ergueu um pequeno guarda-chuva preto. Pequeno, mas resolve. Ou quase. Abrimos a porta e o vento frio entrou primeiro, arrepiando meus braços. Ela levantou o guarda-chuva e se aproximou para que eu coubesse ao lado. A proximidade foi inevitável, ombro contra ombro, passos sincronizados, respiração quente se misturando no ar gelado. A rua do Flamengo parecia mais estreita do que nunca. Desculpa o aperto, ela disse, sem parecer realmente desculpada. Não precisa. Eu disse rápido demais. Ela arqueou a sobrancelha. Percebi. Seguimos caminhando devagar, desviando das poças que refletiam as luzes amarelas dos postes. Às vezes o guarda-chuva não dava conta, e a chuva respingava no meu pescoço, passando fria pela gola da camiseta. Ela percebeu e segurou meu braço por um segundo para ajustar o ângulo. Até hoje não sei se aquilo foi mesmo sobre o guarda-chuva. Quando o vento apertou, ela parou na frente de uma casa de chá que parecia saída de outro tempo, janelas foscas, porta de madeira escura, luz baixa e um cheiro inconfundível de gengibre escapando pelas frestas. Vamos entrar um pouco? Perguntou. Acho que a chuva não vai dar trégua tão cedo. Claro. O interior era quente, silencioso, aconchegante. A música era suave, quase imperceptível. Sentamos numa mesa perto da janela, e o contraste entre o frio lá fora e o calor dali intensificava tudo. Pedi um chá de hibisco, ela, um de gengibre com mel. A fumaça subia em espirais lentas, preenchendo o espaço entre nós. Você parece cansado hoje, ela comentou. Um pouco. Dia difícil no trabalho. Problemas com clientes? Mas comigo mesmo. Às vezes sinto que estou sempre atrasado, como se todo mundo já tivesse encontrado um rumo. Ela apoiou os cotovelos na mesa, me observando com aquele olhar firme e ao mesmo tempo gentil. Todo mundo acha isso. Inclusive eu. A honestidade dela me surpreendeu. Você? Perguntei, tentando entender. Claro. Ela mexeu o chá devagar. Quando meu casamento terminou, achei que estava recomeçando tarde demais. Achava que devia ter entendido a vida muito antes. Hoje vejo que não existe tarde demais. Só existe o que a gente decide viver daqui para frente. A forma tranquila como ela falava sobre o divórcio me deixou sem jeito. Não havia tristeza excessiva, nem dureza. Era só verdade. Eu moro sozinho, falei, quase sem pensar. E às vezes a cidade parece grande demais. A cidade é grande demais mesmo. Ela deu um sorriso pequeno. Mas fica menor quando a gente encontra alguém com quem dividir o caminho, mesmo que por alguns quarteirões. Ficamos em silêncio por longos segundos. Mas não era um silêncio desconfortável, era cheio, denso, quase íntimo. Lá fora a chuva batia forte, mas ali dentro tudo parecia suspenso. Quando finalmente decidimos ir embora, a chuva tinha diminuído, mas ainda havia água o suficiente para manter o guarda-chuva aberto. Caminhamos mais um trecho, até o prédio onde ela morava. Paramos sob a marquise, e ela fechou o guarda-chuva devagar, sacudindo as gotas. Obrigada pela companhia, disse ela. Eu que agradeço. Ela procurou a palavra. Bom. O olhar que ela me deu durou mais do que devia. Aquele tipo de olhar que te puxa um passo à frente sem que você perceba. Não houve toque, nem promessa verbal, só uma sensação clara, cortante, de que algo tinha mudado. Boa noite, Rafael, ela disse por fim. Boa noite, Olivia. Ela entrou no prédio, mas se virou antes que a porta fechasse, como se quisesse prolongar aquele momento. E naquele segundo, entendi que a chuva não tinha sido um incômodo. Tinha sido um marco. Voltei caminhando devagar, quase sem sentir a água fria nos braços. A noite do Flamengo, brilhando sob a luz dos postes, parecia outra. Eu também.
A turma inteira tinha sido convidada para o passeio à pequena galeria no Catete, mas quando cheguei na porta, só encontrei Olivia encostada no corrimão, segurando o caderno de couro contra o peito como quem segura um segredo. Ela sorriu ao me ver, não aquele sorriso educado de colegas de aula, mas um sorriso que reconhece, que acolhe. Parece que só nós levamos o convite a sério, disse ela. Ou somos os únicos curiosos. Ou os únicos disponíveis num sábado, completou, com leve ironia. Entramos na galeria, onde o ar tinha aquele cheiro de tinta velha misturado com piso encerado. As luzes direcionais iluminavam pinturas abstratas que pareciam mais emoções do que imagens. Nem precisei forçar assunto, ela caminhou ao meu lado com naturalidade, como se aquele fosse mais um hábito que já tínhamos. Sempre gostei de arte abstrata, ela comentou. O erro é tentar entender demais. Acontece comigo o tempo todo. Com tudo ou só com arte? Perguntou, arqueando levemente a sobrancelha. Pensei em responder com humor, mas algo no jeito dela me desarmou. Contudo, admiti. Ela parou diante de uma tela com manchas azuis e laranjas que pareciam se empurrar. Ficou em silêncio por alguns instantes, depois falou. Às vezes, a gente insiste em organizar o que é naturalmente caótico. Você fala do quadro, ou da vida? Do quadro. Ela sorriu. Mas serve para os dois. Continuamos andando entre as obras. A cada quadro, nossas conversas aprofundavam sem peso, como se estivéssemos simplesmente deixando cair pedaços de quem éramos enquanto andávamos. Em certo momento, ela tocou de leve meu braço para comentar sobre uma pintura, toque rápido, mas que ficou na pele por mais tempo do que deveria. Falamos sobre escolhas erradas, caminhos que pareciam certos até deixarem de ser. Ela comentou sobre o casamento. Não foi uma tragédia, apesar de tudo. Só, um caminho que terminou. E eu demorei para aceitar que fim também é escolha. Assenti, porque entendia mais do que esperava entender. Às vezes sinto que estou vivendo fora do roteiro, como se estivesse atrasado. Ainda bem, ela respondeu. As melhores coisas começam fora do roteiro. Saímos da galeria quando o dia já tinha virado noite. A rua úmida refletia as luzes dos postes, criando poças que pareciam janelas para outra cidade. O ar tinha aquele cheiro de chuva recente misturada com terra. Caminhamos em silêncio por alguns minutos. Não era falta de assunto, era um silêncio carregado, denso, cheio de coisas que nenhum dos dois se atrevia a colocar em palavras. Eu percebi os passos dela ajustados aos meus, quase como na noite do guarda-chuva, mas de um jeito diferente, mais consciente. Foi perto do prédio dela que aconteceu. Ela parou de repente, me olhando com uma suavidade inesperada. A rua estava quase vazia. As luzes amareladas dos postes caíam sobre nós de um jeito que deixava o momento ainda mais nítido. Então, com um movimento simples, ela tocou meu braço, um toque leve, lento, quase um desenho feito com a ponta dos dedos. Não era acidental. E os dois sabiam disso. Obrigada por ter vindo hoje, disse ela. Foi, bom. Foi sim. Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava. Ficamos ali, parados a poucos passos da porta do prédio. O ar parecia mais quente de repente. Olivia me olhava como quem mede distâncias, e eu senti que ela também estava travando alguma batalha interna. Um quase sorriso apareceu no canto da boca dela, como se ela reconhecesse a linha tênue que estávamos prestes a atravessar. Ela deu um passo mínimo para mais perto. Não o suficiente para quebrar qualquer regra, mas suficiente para acender todas elas. Eu prendi a respiração sem perceber. Ela soltou a dela devagar. O quase beijo estava ali. Suspenso. Possível. Convocado. Mas contido. Olivia desviou o olhar por um segundo, como quem recupera o controle. Boa noite, Rafael. Boa noite. Ela tocou meu braço novamente, agora mais breve, e entrou no prédio. A porta fechou devagar, num silêncio que só ampliou o que tinha acabado de acontecer, ou quase acontecer. Fiquei um tempo parado ali na calçada úmida.
Não havia dúvida nenhuma, a linha fora traçada. O suficiente para mudar tudo. O suficiente para fazer a próxima semana parecer impossível de ignorar. Naquela tarde, a aula tinha sido tranquila demais para combinar com a tensão que vinha crescendo entre nós. Eu tentava fingir normalidade, mas bastava ouvir a voz de Olivia para lembrar do quase beijo da semana anterior. Ela parecia igualmente concentrada no desenho, ou fingindo estar. Quando a aula terminou, enquanto todos guardavam seus materiais, ela se aproximou de mim com um movimento natural, como se aquilo já estivesse decidido muito antes. Rafael, você pode me ajudar com uma coisa? Perguntou, segurando uma pasta grande, pesada e rígida. Claro. Preciso levar essa pasta para o meu apartamento. É aqui perto, mas estou com o pulso meio dolorido. Não era a pasta. Não era o pulso. Era outra coisa. Algo silencioso, mas óbvio. Saímos pela porta lateral do Centro Cultural. O ar tinha cheiro de asfalto quente, e o céu começava a escurecer. Caminhamos lado a lado até o prédio dela, algumas quadras adiante, numa rua arborizada que parecia sempre um pouco mais calma do que o resto do Flamengo. Quando chegamos à portaria, ela abriu a porta com um gesto automático e subiu comigo pelo elevador. Não conversamos muito no trajeto, só aqueles comentários curtos, quase tímidos, que tentam disfarçar um clima que já não cabe em palavras pequenas. No apartamento, ela acendeu apenas a luz da sala, uma lâmpada amarelada que deixava tudo suave. O cheiro de plantas e madeira polida preenchia o espaço. Havia quadros apoiados no chão, livros empilhados, algumas plantas penduradas perto da janela. O lugar parecia tão vivo quanto ela. Pode deixar a pasta ali no sofá, disse, tirando o lenço do pescoço. Coloquei a pasta no lugar indicado. Quando virei, ela já estava próxima demais. Quer um pouco de vinho? Perguntou, como se fosse a proposta mais inocente do mundo. Quero. Ela foi até a cozinha e voltou com 2 taças, o vinho vermelho brilhando sob a luz baixa. Sentamos no sofá, de frente um para o outro, mas próximos o suficiente para que nossos joelhos quase se tocassem. Ela apoiou um dos pés no sofá, virando o corpo para mim com uma intimidade despretensiosa. Hoje você desenhou melhor, disse ela. Mérito da professora ao meu lado. Ah, claro, sempre culpa minha. Sorriu. O riso dela ecoou leve. O meu veio atrasado, porque eu estava ocupado demais observando o jeito como a luz batia no rosto dela. Você fica muito sério quando pensa, ela comentou. Dá pra ver daqui. Não é culpa minha. Você distrai qualquer pessoa. Distrair é sempre perigoso. Houve um silêncio. Mas era aquele silêncio que se expande. Que avança. Que empurra. Ela pousou a taça na mesa de centro e cruzou as pernas devagar. Quando voltou a me encarar, havia algo explícito na suavidade do olhar, não em palavras, mas em intenção. Pode falar, disse ela. Você está segurando alguma coisa aí. Estou? Está. Eu reconheço esse tipo de hesitação. O tom dela era calmo, mas havia uma provocação sutil, um convite escondido. Eu estava pensando na semana passada. Na porta da galeria? Perguntou, embora já soubesse a resposta. É, eu também. As mãos dela escorregaram lentamente pelo sofá até ficarem à distância de um toque do meu joelho. Não encostou. Mas deixou ali. Um gesto que valia mais do que qualquer aproximação direta. Ela inclinou um pouco o corpo, seus cabelos caindo para a frente. A distância entre nós diminuiu. Eu senti o perfume dela, amadeirado, leve, familiar. Nossos olhares se encontraram e permaneceram. Longos. Quentes. Inevitáveis. O toque veio primeiro nos joelhos, depois nas mãos. Ela colocou a palma sobre a minha com delicadeza calculada, como se me testasse, ou me avisasse. Acho que já passamos da fase dos quase, disse ela, num sussurro. E então o beijo aconteceu. Calmo, lento, seguro. Sem pressa, sem dúvida.
Apenas uma confirmação do que vinha crescendo desde a primeira aula. A mão dela subiu até minha nuca num gesto suave, guiando minha aproximação. O mundo parecia ter ficado menor, reduzido àquele sofá, aquela luz quente e o sabor do vinho misturado à respiração acelerada dela. Quando nos afastamos alguns centímetros, ela passou o polegar pela minha bochecha, sorrindo. Sutileza nunca foi o nosso forte, né? Acho que não. Ainda bem. Fiquei mais um tempo ali, conversando, rindo, deixando a intimidade se desenvolver naturalmente, sem pressa e sem precisar nomear nada. Só deixei acontecer. Saí do apartamento já tarde, com o ar fresco da noite carioca batendo no rosto. Caminhei pelas ruas iluminadas do Flamengo com uma sensação que fazia tempo que eu não sentia, pertencimento. Uma certeza silenciosa de que algo novo tinha começado. E que não havia mais volta. Os dias seguintes pareceram se encaixar com naturalidade, como se a noite do primeiro beijo tivesse apenas revelado algo que já estava acontecendo havia semanas. Não combinamos nada, não definimos nada, mas de repente havia uma rotina, silenciosa, doce, quase clandestina, que fazia sentido demais para ser um acaso. Na semana seguinte, na aula de desenho, ninguém desconfiaria de nada. Ela chegou alguns minutos depois de mim, como sempre, e sentou ao meu lado com a mesma calma serena de antes. O lenço azul claro no pescoço, o caderno de couro, a postura tranquila. Mas quando ela colocou o lápis sobre a mesa, nossos dedos se tocaram por um segundo a mais, suficiente para um sorriso surgir nos dois, daqueles discretos, quase infantis. Conseguiu treinar desde a última aula? Ela perguntou, mantendo a voz baixa. Um pouco. Mas você não estava lá para corrigir meu trauma artístico. Então vamos marcar aula extra, murmurou, sem olhar diretamente para mim, mas com um canto de sorriso que entregava tudo. A cumplicidade era um código silencioso. Entre instruções do professor, trocávamos comentários rápidos, olhares que diziam mais do que qualquer frase inteira. Ela parecia ainda mais à vontade perto de mim, como se tivesse tirado um peso dos ombros. E, de alguma forma, eu também. Depois da aula, começamos um ritual que não foi combinado, apenas aconteceu, jantar no apartamento dela. A primeira vez foi algo improvisado, massa simples, molho rápido, música baixa tocando no celular dela. Lembro da panela fumegando e do aroma de alho e manjericão tomando a cozinha enquanto ela mexia o molho com naturalidade. Você cozinha bem assim sempre? Perguntei, encostado no batente da porta. Só quando tenho boa companhia. Então você cozinha bem sempre. Engraçadinho, disse, me dando um leve empurrão com o ombro. A mesa era pequena, iluminada por uma luminária amarela que deixava tudo mais íntimo. Ela bebia vinho devagar, girando a taça entre os dedos. Eu observava os detalhes, os anéis finos nas mãos, o movimento do cabelo preso de forma leve, a tranquilidade que ela carregava mesmo sem tentar. Depois do jantar, sentávamos no sofá. Às vezes eu ajudava com uns esboços de projetos que ela estava revisando. Outras vezes ficávamos apenas ouvindo música brasileira, Ana Carolina, Marisa Monte, Céu, enquanto os pés dela procuravam os meus, entrelaçando sem aviso. Era um contato natural, quase automático. Ela ria quando eu ficava sem jeito, me chamando de menino só para provocar. A intimidade foi crescendo sem alarde. Os toques se tornaram parte da rotina, a mão dela na minha nuca quando eu passava por trás do sofá, minha cabeça apoiada no ombro dela num dia mais cansado, os dedos dela deslizando pela minha manga enquanto falávamos sobre bobagens. Havia algo muito seguro na forma como ela me acolhia, não como quem tenta proteger, mas como quem compartilha o próprio espaço sem medo. Com o tempo, comecei a deixar pequenas coisas no apartamento, uma escova de dentes na gaveta do banheiro, uma camiseta esquecida de propósito na cadeira do quarto, um pacote de café que ela disse ter gostado. Nada combinado. Só, ficando. Os amanheceres eram um capítulo à parte. Às vezes eu acordava antes dela e ficava olhando a luz que entrava pela janela, batendo suave nas plantas da sala. Outras vezes ela me acordava com o cheiro de café passado na hora e pão francês quentinho com manteiga derretendo. Conversávamos pouco pela manhã, não por falta de assunto,
mas porque o silêncio tinha virado um tipo de conforto raro. Quando eu saía para trabalhar, ela me dava um beijo rápido na bochecha ou no canto da boca, sempre com aquele sorriso calmo, como se dissesse sem palavras: vai lá, mas volta. E eu voltava. A cada dia, a sensação de vida compartilhada crescia, sem exigências, sem conversas formais, sem rótulos. Não precisávamos definir nada. Estávamos vivendo, e aquilo era evidente o suficiente. Se alguém nos observasse de fora, talvez dissesse que era cedo demais. Mas dentro daquele apartamento quente, cheio de plantas, livros e música baixa, tudo parecia no tempo certo. E, no fundo, nós dois sabíamos, algo estava se construindo ali, tijolo por tijolo, toque por toque, gesto por gesto. Sem pressa. Sem medo. Sem necessidade de nome. O domingo começou como tantos outros no apartamento de Olivia, luz suave entrando pela janela, cheiro de café recém-passado e a tranquilidade silenciosa que só acontece quando duas pessoas já se acostumaram a dividir o mesmo espaço. Eu estava na cozinha, mexendo o café, enquanto ela separava frutas numa tigela. Tudo leve, natural, confortável. Até a batida na porta. Uma batida forte, impaciente, que não combinava em nada com a calmaria daquele domingo. Olhei para ela, e o sorriso que estava no rosto de Olivia sumiu de imediato. Ela respirou fundo, como quem reconhece a tempestade antes mesmo de abrir a janela. Deixa que eu atendo, disse ela, num tom curto. Fiquei parado na cozinha, segurando a colher, ouvindo seus passos até a porta. A voz que surgiu logo depois não precisava de apresentação, havia algo na tonalidade, na firmeza, talvez na amargura, que dizia mais do que qualquer apresentação formal. Olivia. O que você quer aqui? Ela respondeu, seca. A porta estava entreaberta, e por um instante pensei em me aproximar, mas algum instinto me manteve ali, imóvel. O silêncio ficou pesado por um segundo, até ele continuar. Achei que poderíamos conversar. Somos adultos, não? Não é um bom momento. Percebi. O tom mudou. Ironia. Uma risada curta. Quem é o rapaz? O ar pareceu sumir da cozinha. Eu sabia que ele tinha me visto, mesmo que apenas de relance. Olivia respirou fundo. Rafael é meu convidado. Convidado? Ele repetiu a palavra como se fosse uma piada. 10 anos mais novo, não? Você sempre soube se divertir. O comentário atingiu o apartamento inteiro como um estalo. Senti o calor subir pelo rosto, mas antes que eu pudesse dar um passo, ela reagiu. Firme, madura, absolutamente segura. Eduardo, chega. Você não tem mais o direito de entrar aqui como se ainda fizesse parte da minha vida. Só estou preocupado. Ele insistiu, embora a expressão no rosto deixasse claro que não era preocupação. Era controle. Era orgulho ferido. Preocupado consigo mesmo, ela rebateu. Como sempre. Houve um instante longo de tensão. O tipo de momento em que qualquer palavra errada vira faísca. Mas Olivia manteve a postura, o queixo erguido, o olhar firme. Eduardo desviou o olhar rapidamente, e eu percebi que ele não esperava resistência. Vou embora, disse, por fim. Mas não quero ouvir meu nome envolvido em situações ridículas. Então não crie situações ridículas, ela respondeu, sem pestanejar. A porta se fechou com firmeza. Quando ela voltou para a cozinha, o ar ainda parecia carregado. Eu não sabia se a abraçava, se dizia algo, se ficava em silêncio. Ela colocou as mãos na bancada e respirou fundo, 2 vezes, antes de me olhar. Desculpa por isso, disse, com a voz um pouco embargada. Ele pode ser complicado. Você não precisa se desculpar. Preciso. Ela passou a mão pelos cabelos. Ele sempre teve essa mania de achar que pode opinar sobre tudo. Até sobre quem eu devo ou não ter na minha vida. Me aproximei devagar. Ela deixou. Você está bem? Perguntei. Tô. Só, irritada. Ela deu um sorriso cansado.
e um pouco preocupada com o que ele pode andar comentando por aí. Nos dias seguintes, essa preocupação mostrou as garras. No café do bairro, ela parecia mais vigilante. Na aula de desenho, sentou perto de mim como sempre, mas evitou toques que antes eram naturais. Quando caminhávamos juntos, às vezes ela olhava ao redor, como se me disse quem poderia estar vendo. Não era distância emocional, era cautela. Era o mundo real entrando no que até então só pertencera a nós dois. Numa noite, no sofá, a luz baixa iluminando o apartamento, ela finalmente falou. Rafael, você acha que eu deveria me arrepender disso? A voz dela era segura, mas a pergunta escondia algo mais profundo. Não. Respondi na mesma hora. E você? Ela demorou alguns segundos antes de responder. Também não. Não mesmo. Só não quero que você seja machucado por algo que é problema meu. Ficamos em silêncio por um tempo, mas não um silêncio desconfortável. Era um silêncio de quem ainda estava processando o mundo lá fora, e protegendo o que havia dentro. No fim daquela conversa, ela se aproximou, tocando meu rosto com a ponta dos dedos. A gente continua, disse. Mas com cuidado. Eu fico, respondi. Com cuidado, com barulho, com silêncio. Como você quiser. O sorriso que ela deu depois disso não foi grande, nem exibido. Foi pequeno, íntimo, cheio de alívio. Era o tipo de sorriso que diz que, apesar do mundo estar observando, nós dois estávamos escolhendo continuar. E, naquele momento, isso bastava. A viagem para Itaipava surgiu no momento em que nós dois precisávamos respirar. Não foi planejada, não foi discutida, apenas aconteceu. Numa sexta-noite, depois de uma semana pesada, Olivia comentou que queria ver árvore de verdade, silêncio de verdade e céu que não fosse cortado por prédio. Eu concordei antes mesmo de pensar na logística. No sábado cedo, pegamos a estrada. O ar fresco da serra entrava pela janela entreaberta, e a brisa parecia levar embora a tensão que ainda rondava desde a visita inesperada do ex. A estrada sinuosa, as placas pequenas indicando sítios, pousadas, trilhas, tudo trazia uma calma quase imediata. Olivia dirigia sem pressa, com uma das mãos no volante e a outra apoiada na perna. Às vezes ela colocava a mão sobre a minha, como se apenas confirmar minha presença fosse suficiente para relaxá-la. A pousada era simples, charmosa, com cheiro de madeira molhada e vista para um lago pequeno cercado de árvores altas. O tipo de lugar que parece existir fora do tempo. Assim que deixamos as mochilas no chalé, fomos caminhar pela trilha que acompanhava o lago. O silêncio ali era diferente. Não era ausência de som, era presença de calma. Os passos sobre as folhas secas, o vento mexendo os galhos, os pássaros que apareciam e desapareciam. Caminhamos lado a lado sem a urgência de conversar. Até que ela disse: às vezes acho que a vida ficou grande demais para mim. Olhei para ela. Não havia tristeza na frase, só honestidade. Acho que isso é normal, respondi. A vida é grande mesmo. E você se sente preparado para ela? Perguntou, com uma expressão curiosa, não crítica. Nem um pouco. Ela riu, um riso curto. Bom saber. Eu não estou sozinha então. Sentamos em uma pedra grande perto da água. O reflexo do céu fazia o lago parecer mais profundo do que era. Olivia apoiou a cabeça no meu ombro e ficou mexendo nas minhas mãos com a delicadeza de quem testa texturas. Acha que estamos fazendo tudo errado? Ela perguntou. Talvez. E isso te assusta? Não. Por quê? Porque, pela primeira vez, parece que estou fazendo algo que faz sentido. Ela respirou fundo, encostou a testa na minha e fechou os olhos. O momento era tão simples e tão cheio ao mesmo tempo que senti o peito se expandir de um jeito estranho, bom, firme. Voltamos para a pousada no fim da tarde. Tomamos banho, jantamos massa com molho de tomate fresco e vinho barato servido em taças pesadas. A sala comum tinha a lareira acesa, uma luz quente, e o som das conversas de outros hóspedes misturado ao crepitar da madeira queimando. Ali,
Apoiada na cadeira, ela parecia relaxada de um jeito que raramente mostrava no rio. Rafael, ela começou, com voz baixa. O que você espera disso? Da gente? Pensei um instante antes de responder. Não sei o futuro. Mas sei o agora. E agora eu quero caminhar com você. Ela sorriu, um sorriso lento, sem defesa. Eu também. Ficamos ali um tempo, sem necessidade de prolongar a conversa. Era como se tivéssemos chegado ao ponto exato onde tudo estava claro sem precisar de grandes declarações. Voltamos ao chalé tarde, cansados da caminhada, do dia, do vinho. Ela deitou a cabeça no meu peito, e ficamos ouvindo os barulhos da mata, grilos, vento, o rangido leve da construção de madeira. Havia uma tranquilidade nova no jeito como ela se encaixou em mim, como se aquela noite fosse um descanso depois de tantas semanas carregadas. No domingo, antes de irmos embora, caminhamos novamente até o lago. Dessa vez, de mãos dadas, sem hesitar. Sem medo do que poderia significar. O sol refletia na água como se fosse uma promessa pequena, humilde, mas presente. De volta ao rio, a rotina retomou seu lugar, mas algo estava diferente. O apartamento de Olivia parecia ainda mais acolhedor. Havia um livro dela esquecido ao lado da minha mochila, minha camiseta pendurada na cadeira, um pacote do meu café favorito na cozinha, pequenos sinais de que nossas vidas estavam se misturando sem esforço. Na varanda, à noite, olhando as luzes tremendo no vento, ela se aproximou, colocando a mão no meu ombro. Rafael. HM? Eu quero continuar caminhando com você. Senti o sorriso surgir antes mesmo de responder. Eu também. Sem drama. Sem promessa exagerada. Apenas duas pessoas escolhendo seguir juntas, sabendo que o futuro era incerto, mas que o agora, esse agora, era sólido, simples e verdadeiro. E por enquanto, isso era tudo o que importava.